Muito bem, pessoal, e aqui vai a segunda lista prometida, a das melhores séries de 2021. Lembrando sempre, única e exclusivamente aquelas que foram lançadas e estiveram disponíveis também para o público brasileiro durante o ano. E deixem só eu fazer uma observação aqui. Sempre que alguém me pede para fazer um vídeo com os meus 10 filmes favoritos de todos os tempos, ou as 10 melhores séries da década, sei lá, qualquer coisa assim, e muita gente pede, eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Eu me sinto mais ou menos como se estivessem me pedindo para escolher os meus 10 amigos favoritos e esnobar todos os outros. Eu sofro fazendo essas seleções, mas eu ainda vou achar um recorte pela qual eu possa fazer essas listas, ou pelo menos uma ou duas delas, sem entrar em parafuso, prometo. Muito bem, voltando então às séries, em nenhuma ordem em particular. Mare of Easttown, da HBO Max, junta qualidades que separadamente já dariam ali para uma meia dúzia de boas séries. Ela é robusta na dramaturgia, ela trata de problemas verdadeiros, de pessoas de verdade e nunca enfeita, nunca ostenta, nunca sensacionaliza. Ela trata da investigação de um assassinato da única forma que eu acho decente, sem esquecer a vítima, sem usar ela só como uma engrenagem da história. Ela entende a tragédia cotidiana que é uma cultura de indiferença e menosprezo às mulheres e a violência que ela acarreta. E ela tem um elenco que brilha porque trabalha junto. A Kate Winslet é maravilhosa, mas assim como ela, são maravilhosos também o Evan Peters, a Jean Smart, a Julianne Nicholson e todas as outras pessoas do elenco. Tem um momento em Get Back, que está na Disney Plus, em que o diretor do material original diz para os Beatles: "Nossa, a gente já tem tanta coisa gravada, mas não tem nenhuma história aqui ainda." Felizmente o Peter Jackson não concorda com isso. Das 8 horas que ele decantou, daquelas quase 60 filmadas naquele janeiro de 1969, tem uma infinidade de histórias acontecendo ao mesmo tempo e uma em especial que a gente atravessa junto com os Beatles. A história de uma banda de importância única que se encontra achando que já não tem mais jeito, que luta daí para se manter junta, para achar um território comum, que alcança no meio dessa tensão toda momentos de criação e de alegria da convivência incríveis e que então sai de cena para sempre. O rompimento não está no material, mas quando a gente assiste aquele show que eles dão no topo do prédio em Savile Row, sabendo que é a última vez que a gente vai vê-los tocando juntos em público, a enormidade do que vem pela frente fica maior ainda. É um documentário estupendo, tão único quanto os próprios Beatles. A explosão do K-pop, as legiões de fãs que vêm se formando do dorama e aquele chacoalhão no sistema que foi Parasita não deixavam dúvida de que esse pico de energia da cultura sul-coreana iria extravasar para séries em algum momento. E Round 6, em que 456 pessoas arruinadas financeiramente competem até a morte por um prêmio milionário em versões perversas de jogos infantis, é o maior fenômeno da história da Netflix, porque, primeiro, é muito bem feita, tem aquela ferocidade típica dos cineastas sul-coreanos. E segundo, porque pega em cheio na veia do mal-estar socioeconômico atual. Aquela sensação de que os dados são viciados, de que já se sai perdendo na vida, de que não há perspectiva e de que nada vai resultar em nada. Eu achei um arraso. Ted Lasso, da Apple TV Plus, para mim foi a série certa no momento em que eu mais precisava dela. Nesses 2 anos tenebrosos de tantas maneiras, a série acreditou na importância da gentileza, da consideração com os outros, da simpatia e fez todos os personagens, e que personagens, acreditarem junto com ela. E espero também uma parte do público. Além disso, é uma graça. Parafraseando o Dani Rojas, Ted Lasso is life. E quando ninguém é nem um pouco, pelo menos, Ted Lasso, o que a gente tem é The White Lotus, da HBO Max,
que opõe os hóspedes e os funcionários de um resort de luxo e retrata de maneira exasperadoramente realista as maneiras detestáveis pelas quais algumas pessoas exercem o privilégio delas como se ele fosse um direito. E não só como se fosse um direito, mas como se ele tornasse elas melhores do que os outros. Digamos assim, é uma série sobre pessoas que não dizem por favor nem obrigada para a empregada, que não cumprimentam o porteiro, que maltratam a caixa do supermercado e humilham o garçom. Mas é furiosamente bem escrita e brilhante, do roteiro à trilha sonora genial. Documentários sobre crime verdadeiro são um gênero complicado porque, às vezes, eles atendem com gosto demais àquela curiosidade mórbida que, vamos admitir, é pelo menos uma parte da razão pela qual muitos espectadores procuram esse tipo de programa. Mas o jornalista Ivan Mizanzuki, que é o autor do podcast em que a série O Caso Evandro se baseia, e o Ali Muritiba, o diretor, fazem um trabalho exemplar. Eles não só sistematizam, questionam e mostram as inúmeras falhas das investigações caóticas que a polícia fez sobre o desaparecimento e o assassinato horripilante do menino Evandro em 1992 no Paraná, como eles mostram com isso o Brasil pelas vísceras. E não é um retrato bonito. Antes que eu esqueça, tá na Globoplay. Séries adaptadas de games não costumam ter muito boa reputação, não. Mas Arcane, que tá na Netflix, redime sozinha todas as tentativas mal-sucedidas anteriores. Ela é coproduzida pela Riot, de League of Legends, e um ateliê francês, e a animação é deslumbrante e riquíssima em detalhes e em referências. As personagens são bem desenvolvidas, o roteiro bate forte e o contexto histórico é muito oportuno. Agora toca esperar até 2023 pela segunda temporada. Como a Jane Austen morreu sem completar Sanditon, que seria o 8º romance dela, virou uma espécie de esporte entre roteiristas e autores de fanfiction escrever o que ficou faltando. Pois o Andrew Davis, que é veteraníssimo da adaptação literária, por mim leva o prêmio da categoria com esta Sanditon, que está na Globoplay e que, vejam só, vai ter uma segunda temporada. Não só tem um desenvolvimento excelente da parte que nunca foi escrita, inclusive nos diálogos, o que é um desafio no caso da Jane Austen, como tem também uma ambientação impecável, mas sem exageros. E tem, claro, aquele elenco craque que os ingleses sabem juntar para esse tipo de produção. Falando nisso, o Theo James está dreamy na série. Com um roteiro muito escrupuloso, uma direção firme e um elenco excelente, Michael Keaton, Michael Stuhlbarg, Peter Sarsgaard e por aí vai, a minissérie Dopesick, que está no Star Plus, mapeia aquela que talvez seja a maior tragédia da área de saúde da história dos Estados Unidos. A epidemia de dependência de opioides, especialmente de um analgésico potentíssimo chamado Oxycontin. Essa epidemia já causou mais de 500 mil mortes e contando, e deixa atrás dela, continua deixando um rastro de destruição incalculável, especialmente entre comunidades mais pobres, menos escolarizadas e mais ligadas ao trabalho pesado. E o mais chocante, Dopesick mostra como esse flagelo é o fruto do plano de negócios de uma empresa farmacêutica chamada Purdue. Certas coisas são monstruosas demais para serem compreendidas na inteireza e na realidade delas. In the Underground Railroad, o diretor Barry Jenkins e o Colson Whitehead, que adapta aqui o livro de autoria dele, trabalham juntos com um resultado fantástico, em mais de um sentido. Eles usam um viés de realismo mágico daquela materialidade diferente, estranha, do sonho e do pesadelo para contar a história da Cora, uma menina que é neta e filha de escravos e que foge da plantação brutal na qual ela é escravizada, na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e percorre o que é literalmente uma via crucis na tentativa de achar alguma segurança.
Só vendo para entender, e vale a pena ver. Com uma interpretação matadora do Tahar Rahim e uma atuação apropriadamente confusa, assustadiça da Jenna Coleman, O Paraíso e a Serpente, que está na Netflix, conta a história do Charles Sobrage e da namorada dele, a Marie-André Leclerc, que durante os anos 70 deram sumiço em muitos dos incautos que caíram na mão deles na chamada trilha hippie, que ia do Sudeste Asiático até o Nepal. A estrutura é um pouco complicada, mas ela é essencial para ir revelando aos poucos as camadas dos personagens e da história deles. É um enigma por que algumas pessoas têm a necessidade de destruir outras para alimentar o narcisismo delas. E, como deveria ser, permanece um enigma. Esse ano Succession da HBO Max por pouco não ficou de fora da minha lista. Eu não sei o que aconteceu, mas episódio sim, episódio não, a série descambou para índices às vezes constrangedores de autoparódia. E embora alguns personagens tenham crescido de maneira extraordinária, como por exemplo o Roman do Kieran Culkin, que para mim pôs todo mundo a nocaute, outros personagens importantes como a Shiv perderam tanta nuance que viraram caricaturas. Aliás, a Sarah Snook anda uma coleção ambulante de tiques e de muletas. Mas daí veio aquele último episódio formidável e Succession voltou a ser Succession e entrou na lista. Agora é ver que rumo vai tomar na quarta temporada. E depois dessa dúzia de destaques, mais algumas séries deste ano que merecem todo o carinho e consideração. Mythic Quest da Apple TV Plus, que se passa num estúdio de criação de games, tem alguns dos personagens mais incríveis de uma série cômica dos últimos anos. Tem episódios antológicos e é um deleite do começo ao fim. Aliás, falando em fim, parecia que ela tinha chegado ao fim, mas não, vai ter uma terceira temporada. Missa da Meia-Noite, da Netflix, tem aquela combinação característica do Mike Flanagan, de terror com mal-estar, com melancolia e arrependimento, que eu acho muito interessante. Eu percebi que o pessoal, na maioria, ainda prefere Residência Hill, mas eu, pessoalmente, acho que nesta aqui, o Mike Flanagan conseguiu atingir uma nota mais alta, tanto na concepção quanto na direção dele. Narcos México, da Netflix, acabou neste ano com a terceira temporada, que é mais um capítulo extremamente bem escrito naquela crônica interminável que é o subdesenvolvimento. Eu já disse, mas repito, me parte o coração. The Mosquito Coast, da Apple TV Plus, muda quase tudo do livro do Paul Theroux para ser absolutamente fiel ao espírito dele. E tem um desempenho formidável do sobrinho do Paul, o Justin Theroux. E cria uma sensação de insegurança. Sweet Tooth, da Netflix, começa com a estranha coincidência entre uma epidemia e o nascimento de crianças que são híbridas de humano com animais variados. É encantadora. Eu acho que era para criança, mas eu nem notei. A sueca Young Royals, da Netflix, é um retrato mais honesto da adolescência do que 99% dos outros que eu vejo em séries. E é também um dos romances mais lindos que eu vi esse ano. O Ewan McGregor brilha em Houston, que está na Netflix, e na qual o Ryan Murphy acerta tanto que, para mim, ele compensa todos os trabalhos que eu achei um fiasco dele nos últimos tempos. Eu falei muito do trabalho da Margaret Qualley em Maid, da Netflix, mas passado todos esses meses, sabe o que eu mais lembro dessa minissérie? É do trabalho lindo do Nick Robinson como o namorado de quem ela foge com toda razão, mas que é também uma figura trágica. Finalmente, entre tantas séries coreanas, eu fiquei ali meio dividida, escolhi falar de Round 6, mas fiquei com dor no coração, porque eu queria ter falado também de Profecia do Inferno, que eu acho bárbara. Então, vai aqui, é o último recado, vale a pena.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo.